hoje a gente vai conversar sobre um tema que parece só sobre números, mas que, na verdade, é um dos maiores desafios psicológicos para quem está começando a investir. A jornada para os primeiros R$ 100.000. Pelo que a gente viu nos materiais que analisamos, essa fase é descrita como a mais ingrata de todas, né? É uma boa palavra. Ingrata. A analogia usada é forte, mas eu achei muito precisa. É como tentar empurrar um carro sozinha numa subida e com o freio de mão puxado. Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é explorar as 5 barreiras invisíveis que fazem a maioria das pessoas desistir no meio do caminho e, claro, discutir as estratégias para conseguir, enfim, atravessar esse deserto. E é fundamental a gente entender o porquê dessa ingratidão toda. Nesse comecinho, o crescimento do patrimônio vem, quase 100% do esforço de quem investe. Do trabalho duro mesmo. Do trabalho, da capacidade de gerar renda e, acima de tudo, da disciplina de aportar dinheiro todo santo mês. A rentabilidade, sabe? A famosa mágica dos juros compostos. Ainda não aparece. Ela ainda é praticamente irrelevante. Isso é muito frustrante. A pessoa se esforça, abre mão de várias coisas, e aí quando vai olhar o extrato, o rendimento é mínimo. Centavos, às vezes. É por isso que essa fase é a maior prova de conceito que existe. Ela não testa a sua genialidade como investidor, mas sim o seu caráter, a sua crença no processo. É uma armadilha psicológica, então, porque o esforço é imediato, mas a recompensa está muito, muito distante. Exato. E essa ideia de que o caráter é mais importante que a técnica me leva direto para a primeira barreira que o material aponta, que é talvez a mais traiçoeira de todas, o nosso próprio ego. Como é que ele sabota a gente nesse começo? Olha, ele nos sabota de maneira silenciosa no dia a dia. É o imposto mais caro que se paga nessa jornada. Ele se manifesta, naquela vontade de financiar o carro do ano porque o colega de trabalho trocou o dele. Tá comparação? É a necessidade de ter o último celular, mesmo que o seu atual funcione perfeitamente. É parcelar aquela viagem cara em 10 vezes para postar as fotos e mostrar um status que, na verdade, não se tem. É a diferença entre parecer rico e ser rico. Perfeito. O material faz uma distinção que eu achei fundamental entre a sensação de riqueza, que é um pico de dopamina, e a construção de riqueza, que é o aumento real do patrimônio. Enquanto a pessoa se esforça para parecer rica, Ela continua pobre. na prática, ela está garantindo que vai continuar pobre. E a solução proposta para isso é radical. Fala-se num pacto de invisibilidade por 24 meses. A ideia é não subir o padrão de vida por 2 anos, aconteça o que acontecer. É viver sempre 1 ou 2 degraus abaixo do que a sua renda permite. Isso significa que todo aumento, todo bônus, toda renda extra vira combustível para os aportes. Exatamente. E a parte mais importante aí é a execução. A sugestão é automatizar o investimento para o mesmo dia em que o salário cai na conta. Para não dar nem tempo de pensar. O dinheiro precisa ir direto para a corretora sem passar pela mão. Porque se ele fica ali disponível na conta corrente, o ego que o material descreve como um excelente advogado, Adorei isso. ele vai encontrar 1001 justificativas para gastar aquele dinheiro. A métrica de sucesso pessoal precisa mudar, entende? Em vez de se orgulhar do carro novo, a pessoa precisa passar a se orgulhar da sua taxa de aporte. Com a porcentagem da renda que ela consegue, de fato, guardar todo mês. Exatamente. Qual porcentagem da renda que ela consegue transformar em capital? É uma virada de chave. Esse pacto de invisibilidade soa poderoso, mas, nossa, parece brutalmente difícil na prática. Viver 2 anos sem nenhuma melhora no padrão de vida, enquanto a renda talvez esteja aumentando, isso não gera um sentimento de tô trabalhando tanto pra nada? Gera. Sem a menor dúvida. E essa é a conexão perfeita com a segunda barreira, a nossa fiação cerebral, que busca recompensa imediata. A neurociência da coisa. Exato. Nosso cérebro não evoluiu para o planejamento de longo prazo. Ele quer o prazer agora. Adiar a gratificação é literalmente doloroso para ele. E essa dor é amplificada quando você abre o aplicativo da corretora e vê que seu esforço todo rendeu centavos. É aí que entra aquela frase que dói, né?
Juros compostos não servem para nada se você não tem nada para compor. Essa frase é uma tortura psicológica nesse estágio. Certo. Então, como é que a gente engana o nosso próprio cérebro? Se o pacto de invisibilidade é o remédio para o ego, qual é a estratégia para nossa necessidade de recompensa? A gente simplesmente ignora? De forma alguma. Ignorar seria a receita para o fracasso total. A estratégia é o que a análise chama de dopamina controlada. Dopamina controlada. Gostei. Não se trata de viver uma vida de privações, mas uma vida com comando. A solução é dupla. Primeiro, definir um teto mensal consciente e explícito para a vida boa. Digamos. Isso. Um valor fixo para recompensas planejadas, jantares, passeios, pequenos luxos. Isso mantém a sanidade. E segundo, e talvez o mais importante, é implementar a regra das 72 horas para qualquer compra por impulso acima de um valor pré-definido. Digamos, R$ 200. A regra das 72 horas, como é que ela funciona na prática? É bem simples. Você sente o impulso de comprar algo, coloca no carrinho online ou vê na loja e se força a esperar 3 dias antes de efetuar a compra. 3 dias? O que os estudos de comportamento mostram é que em mais de 80% das vezes, o desejo some. Sério? A emoção do momento passa e a razão assume. Ela começa a questionar se aquilo é realmente necessário e, para complementar, a sugestão é ter uma recompensa visual para o progresso. Um quadro, um aplicativo, uma planilha, onde se marca cada aporte. Gamificar o processo. Exato. Transformar o ato de investir num jogo. Cada depósito é um gol. Isso ajuda a treinar o cérebro a sentir prazer no progresso que é invisível, e não só no consumo que todo mundo vê. Essa regra das 72 horas é ótima para as compras maiores. Mas e as pequenas coisas do dia a dia? O cafezinho mais caro, o delivery por preguiça de cozinhar. São coisas que não custam R$ 200, mas que somadas viram uma bola de neve. É aí que entra a primeira parte da solução, o teto de gastos consciente para a vida boa. Ah, claro. Esse valor mensal não é só para o lazer planejado, mas também para acomodar esses pequenos gastos que furam o orçamento. Ao ter um limite claro, a decisão passa a ser uma escolha, entende? Eu posso pedir esse delivery hoje, mas sei que isso vai consumir parte do meu orçamento de vida boa para o resto do mês. Tira a culpa e coloca a pessoa no controle. Exatamente. Não é sobre se privar de tudo, mas sobre fazer escolhas intencionais com cada real. Faz todo sentido. Então, uma vez que a pessoa consegue domar os inimigos internos, né? O ego e o cérebro impulsivo, a batalha muda de arena. Ela se torna externa. O material fala muito sobre a terceira barreira, a pressão social. Ah, essa é pesada. Como que isso se manifesta na prática? Começa com rótulos. A pessoa que decide levar a disciplina financeira a sério vira o mão de vaca, o obcecado, o chato do grupo. Aí vem os testes de fogo. Sempre vem. O convite para aquele restaurante caro onde a conta é dividida por igual, a viagem em grupo que todo mundo vai, o rateio absurdo para o presente de alguém, cada não é um teste de resistência. E vem carregado de um medo enorme de ser excluído, sabe? De ficar para trás. E como dizer não sem criar um conflito ou parecer antissocial? A dica prática do material é ter um arsenal de frases prontas. Respostas educadas, mas firmes, que protegem o seu plano sem ofender ninguém. Por exemplo... Me dá um exemplo. Pessoal, estou super focado num projeto pessoal agora, então vou passar dessa vez. Divirtam-se por mim. Ou, para os rateios, adoraria participar, mas meu orçamento está apertado. Se for algo mais simples, contem comigo. É uma boa saída. Outra ótima é, combinei uma meta comigo mesmo. Assim que eu bater, comemoro com vocês. São saídas elegantes. Essas frases são boas para se esquivar, mas não resolvem o problema de fundo, que é o possível distanciamento dos amigos. Como equilibrar a disciplina financeira sem se isolar? Existe um risco real de perder a amizade nesse processo. O risco é real, sim. E a análise toca num ponto sensível. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se o seu círculo social só valoriza o consumo e o status, a jornada se torna uma subida quase vertical. Fica muito mais difícil. Muito. O ponto não é abandonar os amigos, mas talvez ser o agente da mudança.
Sugerir programas mais baratos ou ser honesto sobre seus objetivos e, ao mesmo tempo, buscar ativamente um novo círculo de influência, mesmo que seja online. Seguir pessoas, participar de comunidades que admiram a disciplina em vez do luxo. Isso cria uma nova pressão social, mas uma positiva, que te empurra na direção certa. Eu confesso que, quando eu li sobre a quarta barreira, achei a mais contraintuitiva e genial de todas. Porque é algo que ninguém fala. A gente sempre ouve sobre medo, ganância, mas nunca sobre o tédio. Por que o tédio é um inimigo tão perigoso? Ele é perigoso porque é o oposto do que as pessoas esperam do mercado financeiro. A mídia, os filmes, tudo vende a ideia de que investir é emocionante, é adrenalina, é uma caçada pela próxima grande oportunidade. O lobo de Wall Street. Exato. Mas a verdade, segundo o material, é que o processo de acumulação de patrimônio no longo prazo é incrivelmente chato. É um ciclo repetitivo de aportar, comprar, esperar, receber um dividendo, reinvestir. E de novo, e de novo. Se o seu investimento está te dando muita emoção, se você tem muitas histórias para contar no churrasco, provavelmente você está fazendo algo errado. Uau. O tédio, nesse contexto, é um sinal de que o processo está correto. Mas essa ideia de focar em setores chatos, como saneamento, bancos ou energia, vai contra tudo que a gente vê por aí, que é a busca pela próxima grande ação, a empresa de tecnologia que vai explodir, né? Como que a pessoa lida com o FOMO, o medo de ficar de fora, enquanto está pacientemente aportando nesses setores previsíveis? Essa é a distinção crucial entre investir e especular. A solução para o tédio e para o FOMO é abraçar a previsibilidade e a automação. Para o objetivo dos primeiros 100 mil, a consistência é infinitamente mais importante que a genialidade. Repetição é a chave. Por isso, a sugestão de focar em setores perenes, que vendem produtos e serviços essenciais independentemente da crise ou da tecnologia da moda. A estratégia é simples. Defina um dia fixo para o aporte, tenha uma lista pequena de bons ativos nesses setores e compre, sem pensar muito. E focar no que importa. Isso. Acompanhe as métricas que importam, o número de ações que você acumula e o valor dos dividendos que recebe. Ignorar a cotação diária é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Abraçar o tédio é uma virada de chave, mas me faz pensar no oposto dele, o pânico. O que a análise diz sobre aqueles momentos em que o mercado parece estar desabando e a vontade é de vender tudo e sair correndo. Essa é a quinta barreira, o medo do ruído. Exato. Crises vão acontecer, é uma certeza. Guerras, pandemias, crises políticas, e o ruído da mídia vai ser ensurdecedor. O erro clássico do iniciante é comprar no topo da euforia, quando só tem notícia boa, E vender no fundo do poço? e vender no fundo do poço, no auge do pânico, quando as manchetes são apocalípticas. É a fórmula perfeita para destruir patrimônio. E a solução para isso é o que chamam de protocolo de crise. Mas isso me parece algo muito racional para um momento de puro pânico. Ter o plano é uma coisa, mas seguir o plano sob pressão é outra. Como a pessoa encontra força para executar isso? A força vem do fato de que o protocolo foi criado no momento de calma e racionalidade. Na hora da crise, não se pensa, se executa. O protocolo é sua versão mais inteligente e calma, dando ordens para sua versão apavorada. Gostei disso. E ele tem 3 pilares. Primeiro, uma reserva de emergência sólida mantida fora da bolsa, num investimento seguro. Isso garante que você nunca precise vender suas ações no pior momento para pagar uma conta. O básico bem feito. Segundo, regras de decisão claras, escritas. Por exemplo, eu não tomo decisões com base em manchetes. A decisão de vender um ativo só pode ser baseada numa deterioração dos fundamentos da empresa, não no humor do mercado. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é o mais poderoso para virar o jogo. Ter uma lista de compras pré-definida. Uma lista de excelentes empresas que você gostaria de ter e a que preço seria uma pechincha comprá-las. Então a crise vira oportunidade. Exatamente. Quando a crise vem e o mercado derrete, você não entra em pânico. Você abre a sua lista. A crise deixa de ser uma ameaça e se transforma na maior oportunidade de comprar ativos fantásticos com desconto. Muda completamente a perspectiva. Depois de atravessar essas 5 barreiras do ego, recompensa imediata, pressão social,
tédio e ruído, por que vale a pena tanto esforço? O que muda de verdade quando a pessoa finalmente chega aos 100 mil? Olha, é a matemática que muda o jogo psicológico. Com, digamos, R$ 2.000 investidos, um rendimento de 10% ao ano te dá R$ 200. É desanimador. Você nem sente. Com 100 mil, esses mesmos 10% ao ano significam R$ 10.000. Isso é mais de R$ 830 por mês, em média. Nossa, aí a percepção muda completamente. Muda, né? R$ 830 já é um aluguel em muitas cidades. É um valor que realmente faz diferença. E se a gente projeta para 1 milhão, 10% ao ano são R$ 100 mil, quase 8.400 por mês. Aí o dinheiro claramente já trabalha mais do que muita gente. Então, o primeiro marco é mais sobre provar para si mesma que é possível do que sobre o retorno financeiro em si. Exatamente. Os primeiros 100 mil são a prova de conceito. É a graduação no curso de formação de caráter do investidor. E o mais interessante é que, segundo a análise, os segundos 100 mil vem muito mais rápido que os primeiros. Por quê? Porque agora não é mais só você empurrando o carro morro acima. Agora são duas forças trabalhando juntas. O seu aporte mensal vindo do seu suor E o próprio dinheiro que já está lá trabalhando. e o rendimento do capital que já está lá. A imagem da bola de neve é perfeita. Os primeiros 100 mil são o esforço de empacotar neve, compactar e empurrar a bola com toda a força até o topo da colina. É lento, pesado e frustrante. Mas uma vez que ela chega lá e começa a descer, ela ganha corpo e velocidade por conta própria. O drama é que a maioria desiste nos últimos metros da subida. Então, se a gente pudesse resumir os grandes aprendizados de hoje, seriam tipo 5 mandamentos. Para o ego, o pacto de invisibilidade. Para a recompensa imediata, a dopamina controlada com a regra das 72 horas. Perfeito. Contra a pressão social, ter frases prontas e buscar um novo círculo de influência. Para vencer o tédio, automação e foco em setores previsíveis. E contra o ruído, um protocolo de crise bem definido. É um ótimo resumo. A grande lição, então, parece ser que chegar aos primeiros 100 mil não é um desafio de planilha, é um filtro de caráter. Perfeito. É exatamente isso. E toda essa nossa conversa focada em como construir essa base de capital nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? Qual seria? Isso levanta uma questão importante para a próxima fase. Uma vez que essa base está formada e a bola de neve começa a rolar com mais força, como a estratégia de investimento deve evoluir? A disciplina de aportar continua sendo o pilar principal ou a gestão desse capital agora mais significativo exige um novo conjunto de habilidades, um foco diferente e talvez uma nova forma de pensar sobre o risco e o crescimento? Aqui está um resumo sobre as principais barreiras para você acumular seus primeiros R$ 100 mil investindo. Nossos estudos mostram que essa primeira fase é a mais difícil, e não é por falta de inteligência, viu? É que o crescimento depende quase 100% do seu esforço e da sua disciplina, já que os juros compostos ainda são bem fracos no começo. Primeiro, o ego e a pressão social. Sabe aquela vontade de ostentar um status que você ainda não tem, com carro novo, celular da moda? Esse é o imposto mais caro para quem está começando. A dica é um pacto de invisibilidade. Por 24 meses, não suba o padrão de vida. Grana extra, aporte. Para recusar convites caros, só diga: "Tô focado num projeto pessoal agora, valeu". Segundo, vença o tédio. Investir a longo prazo é repetitivo, não é para ser entretenimento. Para não desistir, automatize seus aportes em setores previsíveis como bancos ou energia. E para compras por impulso, use a regra das 72 horas. Espere 3 dias antes de comprar. Quase sempre, a vontade simplesmente some. E por último, prepare-se para o ruído do mercado. Crises e pânico vão acontecer. É fato. O pior erro é vender tudo lá no fundo por medo. A solução? Tenha um protocolo de crise. Mantenha uma reserva de emergência fora da bolsa e uma lista do que comprar na baixa. Em crise, você não pensa, você executa o plano. Em resumo, chegar aos primeiros 100 mil não é um desafio matemático, e sim um teste de caráter que destrava o verdadeiro poder do seu capital. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.